Nesse Papo Alesp, vamos falar sobre Outubro Rosa e os cuidados com a saúde da mulher. Olá, eu sou a doutora Mayris Cartesini Sena, formada pela Santa Casa de São Paulo e com pós-graduação na Unifesp, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Outubro Rosa. Vamos entender tudo sobre câncer de mama e câncer de colo do útero. Quais os fatores de risco e o que cada paciente pode fazer? Bom, o câncer de mama tem fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Então vamos pensar primeiro no mais importante, que não é modificável, que é a idade. Quanto mais eu envelheço, maior o meu risco de desenvolver câncer de mama pelo envelhecimento das minhas células. Mas o que a gente mais quer é envelhecer muito e com saúde. Então isso não é um fator que eu consigo modificar. A gente também tem a influência da hereditariedade, do histórico familiar de câncer de mama, câncer de ovário, câncer de intestino, que podem estar relacionados a mudanças genéticas que influenciam no desenvolvimento do câncer de mama, mas existem fatores modificáveis que a gente pode pensar. Um deles é o tabagismo, quer dizer, existe a opção ou a possibilidade dessa paciente fumar e não fumar, e a paciente que fuma aumenta o risco dela individual de desenvolver câncer de mama. Os meus hábitos de vida, o que eu como eu me exercito, influenciam muito no meu risco de desenvolver câncer de mama. Inclusive, tem alguns estudos mais recentes que falam sobre a redução de até 30% no risco individual de desenvolver câncer de mama, fazendo adequações para uma alimentação mais saudável e para a prática de atividade física mais constante. Então, aí também é um fator modificável, eu consigo mudar a forma como eu me alimento e como eu me movimento. Um outro ponto de proteção, saindo um pouco do fator de risco, mas ainda falando de fatores que eu posso modificar os meus fatores de risco, é a amamentação. A amamentação reduz em 4,3% o risco individual de desenvolver câncer de mama, considerando 12 meses de amamentação. Então, é também um fator possível e modificável para algumas situações e para algumas pacientes. E, claro, um outro fator de risco é a minha exposição à radiação. Fator de risco de incidência menor, mas que para populações específicas que trabalham em situações que têm maior exposição à radiação, também deve se considerar. Quais são as formas de prevenção? A principal coisa que a gente pode dizer é que em qualquer faixa etária eu posso reavaliar meus hábitos de vida rotineiros, o que eu como e como eu me movimento. Essas mudanças vão gerar o maior impacto na redução do meu risco individual de desenvolver câncer de mama. Então, ter uma alimentação em que eu descasco mais e desembalo menos, em que eu escolho produtos com menos conservantes, em que eu faço um prato mais colorido, é de fato um fator de proteção para o câncer de mama. Me movimentar, fazer atividade física, e isso não é aquela atividade física focada no fim de semana, em que a pessoa muitas vezes fala, eu caminho todo sábado 1 hora ou 1 hora e meia. É muito melhor ela fazer 10 ou 15 minutos de algum tipo de atividade física todos os dias. Essa constância, sim, traz um benefício para o organismo. Esses dois pontos são os pontos principais para prevenir o risco individual de câncer de mama. Claro que se ela fuma, ela pode e deve parar de fumar. Mas também ela precisa, como uma forma de prevenção ou até de busca de auxílio médico precocemente, ela precisa se notar. Hoje em dia a gente não fala mais tanto do autoexame, a gente fala mais da autopercepção. Eu preciso perceber se aconteceu alguma mudança na minha mama, seja na textura dela, no aspecto, no mamilo, algum abaulamento, alguma retração. Quando eu me deito, eu sinto alguma nodulação. Quer dizer, essas sensações podem fazer com que essa mulher procure assistência médica antes do período rotineiro anual. E pode fazer com que a gente tenha um diagnóstico precoce que muda muito as chances de cura do câncer de mama.
Quais são os exames preventivos necessários? O grande exame importante na prevenção do câncer de mama é a mamografia, que, segundo o Ministério da Saúde, é feita a partir dos 50 anos de idade. Mas quando a gente vê algumas outras instituições nacionais e internacionais que estudam o câncer de mama, existe a recomendação de começar ele a partir dos 40 anos de idade em populações específicas. Então, a mamografia é o grande exame importante na prevenção do câncer de mama, porque aí eu também considero que essa população a partir dos 40 anos é a população que tem mais risco de desenvolver o câncer, mais do que a população abaixo dos 40 anos. Então, é um exame importante. O ultrassom não tem a mesma importância que a mamografia, mas em determinadas situações ele pode auxiliar muito no diagnóstico. Então, ele entra como uma outra ferramenta possível de diagnóstico ou de auxílio diagnóstico. E existe um exame um pouco mais complexo, usado em situações muito mais específicas, porque também é um exame de maior custo e maior complexidade, que é a ressonância mamária. Esse exame também pode auxiliar nesse diagnóstico, mas ele não é indicado rotineiramente para todas as mulheres. Qual o impacto das campanhas de conscientização? As campanhas de conscientização, assim como o mês Outubro Rosa, são essenciais para a gente falar do tema. E quando a gente joga um holofote sobre o tema, fica mais fácil para as pessoas pensarem sobre isso. Senão, cada pessoa está na sua rotina e se ela não vive o diagnóstico, o tratamento do câncer de mama na sua família ou no seu entorno, muitas vezes ela nem se lembra desse tema. Ela é absorvida pela sua rotina normal. Então, falar sobre o tema do câncer de mama leva o holofote à importância de fazer os exames, à importância de perceber as alterações na mama. E, além disso, explica um pouco, ensina um pouco de como que a gente pode lidar, como que a gente pode auxiliar, tendo uma familiar vivendo esse diagnóstico ou uma colega de trabalho vivendo esse diagnóstico. E assim a gente desmistifica um pouco alguns conceitos que eventualmente podem ter sido criados no decorrer da vida. Qual a incidência da doença entre as mulheres? Bom, o câncer de mama é o principal câncer em incidência entre mulheres no Brasil inteiro, inclusive em São Paulo. Então, por isso ele tem tanta necessidade de holofote. Ele é o primeiro câncer em incidência entre mulheres, no nosso país. Por isso é essencial que a gente fale do tema e que a gente mostre que, claro, ele também pode ter incidência entre os homens, mas a ocorrência em mulheres é muito frequente e a gente tem medidas possíveis, tanto para reduzir os riscos quanto para diagnosticar precocemente, a gente precisa aplicá-las. O que é o HPV? O HPV é um vírus sexualmente transmissível, mas não apenas sexualmente transmissível. Ele também pode ser transmitido por contato em outras situações, de forma mais rara. Por isso, é importante a gente entender esse conceito para entender que o preservativo não me protege 100% contra o HPV na relação sexual. Claro, ele diminui o risco de contaminação e ele elimina o risco de contaminação de outras doenças. Mas como o HPV não está vinculado à secreção, está vinculado ao contato da pele com a pele, ele também pode ser transmitido usando o preservativo na relação sexual. E daí esse vírus entra dentro de uma célula do corpo, ele tem preferência por alguns lugares, e ele vai viver dentro dessa célula, causando alguns defeitos, alguns danos na estrutura da célula. E são justamente esses defeitos que, com o passar dos meses ou dos anos, podem se multiplicar, se ampliar e gerar o câncer de colo do útero. O câncer de colo do útero é o terceiro câncer em incidência entre mulheres no Brasil. Ele também tem uma incidência muito expressiva e ele é um câncer 100% prevenível. Se a gente pensar que o HPV pode ser evitado pela vacina. Então, ele é um câncer de muita incidência, mas que a gente ainda pode trabalhar muito nele para ampliar a prevenção e para reduzir a incidência dele na nossa realidade. Como o HPV se manifesta? A gente pode dizer que existem duas formas principais de prevenção. Afinal de contas, nenhuma delas é 100% eficaz, porque a vacina tem uma eficácia na sua forma mais ampla contra 9 subtipos do vírus HPV. E na sua forma disponível no SUS, contra 4 subtipos do vírus HPV. Quer dizer, ela me confere uma proteção muito importante, mas ela deve ser considerada e utilizada junto com o preservativo. Como eu falei, o preservativo não elimina a minha chance de ter
o contato com HPV, eu sigo podendo ter a chance, mas ele reduz. E assim, se eu somo fatores de proteção, eu tenho uma maior proteção individual. A vacina disponível no SUS, que é a vacina quadrivalente contra 4 subtipos do vírus HPV, traz os dois vírus mais importantes causadores do câncer de colo do útero e os 2 vírus mais importantes causadores das verrugas genitais, que o HPV também pode causar. E ele confere uma proteção individual ao câncer de colo de útero de 80%, quando feita a vacinação de forma completa. A vacina nova que surgiu no mercado, que ainda não está disponível no SUS, mas que existe na rede privada, confere uma proteção contra 9 subtipos do HPV. E daí ela aumenta a proteção individual para 90%. Quer dizer, essa pessoa que tomou a vacina de forma completa, nonavalente, ela vai ter uma proteção contra o câncer de colo de útero de 90%, além de ter uma proteção contra outros cânceres anogenitais, porque o HPV também pode causar o câncer de vulva, o câncer de pênis, o câncer anorretal, enfim, outros tipos de câncer com menor incidência, mas que a vacina também confere proteção. Qual a importância do programa de vacinação contra o HPV? Muito recentemente, o SUS passou por uma atualização do programa de imunização relacionado à vacina do HPV. Então, ele mudou algumas estratégias e, dessa forma, ele ampliou mais a população disponível para ser vacinada, justamente pensando nos adolescentes que, eventualmente, perderam a oportunidade de tomar a vacina. Então, antes, essa vacina era aplicada para meninos e meninas até os 15 anos de idade. Depois dessa atualização recente, eles mudaram a forma de aplicação da vacina e tornaram essa vacina uma dose única para ter uma maior abrangência populacional e ampliaram a idade até os 19 anos. Então, hoje em dia, todo mundo que não tomou vacina contra o HPV e tem até 19 anos pode tomar essa vacina quadrivalente gratuitamente pelo SUS. Isso é super importante como uma estratégia de saúde pública para ampliar a população de cobertura da vacina. E assim eu diminuo a circulação do vírus e isso gera, a longo prazo, pontos muito positivos na prevenção do câncer de colo do útero. E qual a importância de falar sobre o HPV durante o Outubro Rosa? Em 2000, na verdade, na década de 90, o Outubro Rosa, a ideia de usar o mês para falar sobre o câncer de mama surgiu nos Estados Unidos. Daí foi ampliando pelo mundo. Mais ou menos na década de 2000, chegou aqui no Brasil. E daí, se não me falha a memória, por volta de 2010, chegou a ideia de unir o tema do câncer de colo do útero também. Pensando que é um câncer prevenível por uma vacina disponível pela rede pública aqui no Brasil, é muito importante a gente ampliar a conversa sobre o HPV e sobre o câncer de colo do útero, por isso o Outubro Rosa nos auxilia nesse tema. O HPV é extremamente presente na população, as estimativas mundiais é que 80% da população sexualmente ativa tem ou já teve HPV na vida, por isso é um diagnóstico muito frequente, mas que como traz alguns tabus associados e alguns temas de privacidade, muitas vezes as pessoas não falam sobre ele. Então, é mais fácil, hoje em dia, você encontrar uma mulher falando sobre o diagnóstico do câncer de mama e a vivência dela nesse tratamento, do que falando sobre o diagnóstico do HPV e a vivência dela nesse tratamento e acompanhamento. Então, é essencial nas mídias, nas redes públicas, a gente trazer essa possibilidade de conversa para que as pessoas se conscientizem, entendem, escutem, ouçam falar sobre HPV e procurem assistência médica para entender, puxa, será que eu tenho esse vírus? Será que eu tomei essa vacina? Como será que eu posso ampliar minha saúde aqui?